Olá, professores, tudo bem? Eu sou o Guilherme Ferrara, sou professor de ensino religioso aqui do Colégio Adventista, aluno também da Cesumar, na disciplina de História da Filosofia, do curso de Filosofia. Sou com o professor Ramon, ele é professor aqui também da instituição, professor de História e Geografia, e escolhi falar aqui nesse tema, desse mapa especial, sobre o momento da patrística, né? Especificamente a respeito de Agostinho. Inclusive, professor, que é um momento onde ele vai tentar ali, o Agostinho, um importante filósofo desse momento, também pai da igreja, Santo Agostinho, ele vai tentar fazer uma síntese ali do pensamento grego com o pensamento do cristão, do cristianismo. Mas a minha pergunta é, qual é o contexto histórico desse momento? O que está acontecendo no Império ali, final do quarto século, início ali do quinto século? Então, para a gente entender um pouco desse período, a gente tem que voltar um pouquinho antes, no período da chamada Pax Romana. É o período justamente onde Roma vai parar com o seu processo de expansão territorial e ela vai fortalecer suas fronteiras. Mas, ao fazer isso, Roma ela também vai se prejudicar, uma vez que a base econômica de Roma era justamente a mão de obra escrava, que era adquirida no processo de expansão, de conquista de novas terras. Além, é lógico, na aquisição de novas terras, terras que eram feitas para a produção e também os saques que geravam riqueza para Roma. A partir do momento que os imperadores decidem parar esse processo de expansão, algo está entrando em xeque, que é a economia, a mão de obra escrava. E para entendermos esse contexto justamente de decadência do Império Romano, vários fatores vão estar atrelados aí. Serão as invasões promovidas pelos bárbaros, né? Vamos ter as questões relacionadas, por exemplo, com a ruralização, onde estão tendo a saída justamente dos grandes centros dentro de Roma para os campos, mas também um dos fatores que vai potencializar e acelerar o processo de decadência de Roma será justamente a chegada do cristianismo. Roma ela vai cada vez mais receber a influência dos cristãos. Num certo momento, eles vão tentar até impor a proibição, mas quanto mais se perseguia, quanto mais se matava, mais crescia o número de cristãos dentro de Roma. Tá? E por que ela vai acelerar o processo de decadência de Roma? É como a gente falou, a base econômica era a mão de obra escrava, e o cristianismo ele vinha com o ensinamento, amar o próximo. Então, como eu posso amar o meu próximo escravizando ele? Então, é necessário justamente eu fazer a libertação daquele escravo. Então, não estava chegando mais escravos em Roma, os escravos existentes estavam sendo libertados em função do pensamento do cristianismo, então o processo de decadência cada vez mais acelerou. Mas Roma, ao mesmo tempo, ele não podia mais ignorar a presença do cristianismo. O cristianismo já era forte dentro do Império. Então, em vez de combater, Roma muda sua estratégia e começa a abraçar o cristianismo. Vão ser feitas leis de início proibindo a perseguição ao número de cristãos e depois leis que vão tornar, inclusive, o cristianismo como sendo a religião oficial dentro de Roma, ok? Interessante isso, né? E até mesmo as funções depois, né, do próprio império passam a ser ocupadas ali por pessoas vindo até mesmo do cristianismo. E é interessante que nesse período, como você está tendo ali, como você disse muito bem ali, o surgimento do cristianismo para dentro do império, surge também a necessidade agora de conciliar essa filosofia grega que era reinante, né, até mesmo a cultura pagã, até mesmo, podemos dizer assim, a religião pagã agora com a religião cristã. E daí você tem grandes autores, como é o caso de Agostinho, que vai tentar fazer essa síntese, né? Eu acho até que Agostinho ele passa um filtro nas ideias de Platão e absorve ela, né? E até mesmo trazendo um pouquinho para os dias de hoje, a gente percebe esse risco, né? Quando a gente começa a interpretar o texto bíblico ou a ideia cristã a partir das lentes que nós temos da dificuldade daquele problema, né? Ele tinha que trazer ali naquele momento o pensamento grego e casá-lo ali, fazer uma amalgamação ali junto com o pensamento do cristianismo. E aí daí, por exemplo, ele vai interpretar a ideia de alma, né, dentro do conceito, né, dentro do conceito grego, né, a ideia imaterial, né, vai trazer aquela ideia de espírito que hoje em dia nós aqui no Ocidente trazemos por causa disso, né?
Mas quando você vai à cultura bíblica, por exemplo, você vê completamente diferente. A ideia de algo muito mais associado ao ser, à pessoa como um todo, não uma parte do ser humano que sai de si. Mas é interessante ver isso, né? Como que a história ela consegue mostrar pra gente justamente os desafios que eles estavam tentando passar, né? Agostinho, portanto, ele vai ser o camarada que vai tentar, né, dar uma tranquilizada nesse turbilhão que estava sendo o final do Império Romano aí, né? Isso aí, show de bola. Professor, muito obrigado. Pessoal, é isso então, nosso mini podcast aqui. Se tivesse mais tempo, a gente poderia fazer um bate-papo um pouquinho maior, mas agradecemos o carinho, Guilherme aqui e o professor Ramon também. Tamo junto. Forte abraço.